E nós vamos falar hoje sobre o impacto, né, da desconexão do ducto pancreático principal no tratamento, né, e na estratégia de tratamento das coleções fluídas pancreáticas. E depois nós vamos ter um caso, né, um caso do Dr. João Guilherme, um caso bem interessante de desconexão do ducto pancreático principal, da qual nós tivemos a oportunidade de ajudar a fazer o tratamento. Espero que depois o Dr. João entre aí para a gente discutir junto o caso, que é um caso extremamente interessante e que trata exatamente daquilo que o trabalho vai tratar. Então, Jennifer, fique bem à vontade, pode apresentar o trabalho, por favor. Jennifer? Ai, desculpa. Muito obrigada, Dr. Celso. Então, o trabalho de hoje é esse impacto na síndrome da desconexão do ducto pancreático no tratamento endoscópico das coleções fluídas pancreáticas. Aqui. Então, a síndrome da desconexão do ducto pancreático principal, ela é caracterizada por uma desconexão completa do ducto pancreático principal, resultando em porções variáveis de parênquima pancreática montante, isoladas sem drenagem pelo ducto. Isso vai acabar levando a coleções peripancreáticas persistentes, ascites pancreáticas e também fístulas cutâneo-pancreáticas de difícil tratamento. A síndrome da desconexão do ducto pancreático principal, ela é encontrada em aproximadamente 50% das coleções necróticas encapsuladas. E ela também pode estar associada à pancreatite crônica e pós-operatório de cirurgias pancreáticas. O reconhecimento tardio dessa enfermidade pode levar ao aumento da morbidade, do tempo de internação e dos custos do tratamento. Nos casos relacionados com a WON, as coleções necróticas encapsuladas, geralmente não respondem bem ao tratamento clínico conservador. É necessária abordagens mais agressivas, realização de tratamento híbrido, de bimodal, às vezes, com múltiplas drenagens endoscópicas, por vários portais, associado à percutânea, necrosectomias e lavagens com dreno nasocístico. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar retrospectivamente os efeitos da desconexão ductal e o prognóstico nos pacientes submetidos ao tratamento endoscópico dos cistos pancreáticos, das coleções pancreáticas. Da metodologia, é o estudo que envolveu 2 centros, né, a Universidade de Alabama em Birmingham e o Hospital da Flórida em Orlando. Foi uma análise retrospectiva e que envolveu todos os pacientes submetidos à drenagem endoscópica de coleções peripancreáticas que tinham a avaliação do ducto pancreático para avaliar se tinha desconexão ou não. Foi realizado tem casos desde agosto de 2003 a dezembro de 2015. E as coleções peripancreáticas foram classificadas conforme a classificação de Atlanta para essa avaliação. Todos os pacientes foram submetidos, então, a uma coluna de ressonância ou tomografia pré-operatória, para estudo dessa lesão das coleções. Foi realizado um intervalo mínimo de 4 semanas para drenagem, sendo esse o mínimo, mas cada caso foi avaliado para o melhor momento de drenagem. Foi realizada antibiótico terapia profilática e mantida por 5 dias pós-procedimento, em todos os casos. E a CPRE foi realizada sempre que possível para avaliar pré-operatoriamente, para avaliar a integridade do ducto pancreático principal e colocação de prótese se houvesse alguma fístula ou extravasamento de contraste pelo ducto. Casos de pancreatite grave, quando você não tinha acesso à papila por uma obstrução distal, foi realizada a pancreatografia 8 semanas após a drenagem, ou visto pela própria ecoendoscopia, se tinha ou não essa síndrome de desconexão ductal.
das técnicas de drenagem realizadas, né? De 2003 a 2008, foi feita a drenagem endoscópica transmural convencional, não era ecoguiada, e ela era feita com o trajeto através do needle knife, passagem com fio guia, passagem então de um dilatador balonado de até 15 milímetros, e depois feita a passagem de 2 próteses plásticas do duplo pigtail de 10 French. A partir de 2008 foi iniciada a drenagem então ecoguiada. E ela era parecida no início com a convencional, que era feita o trajeto, né, com needle knife, dilatação balonada e passagem, nesse caso, de 2 próteses plásticas duplo pigtail de 7 frames, porque o canal de trabalho do aparelho era menor do canal de trabalho do endoscópio terapêutico. E a partir do início de 2015, utilizou-se, quando indicado, né, quando possível, as próteses de diaposição luminal de 10 frames, nos casos de WON, para poder realizar a necrosectomia com mais facilidade. As necroses encapsuladas maiores que 12 centímetros, foi optado por fazer múltiplos trajetos de drenagem ecoguiados e mais uso de catéter nasocístico para lavagem. Quando a coleção tinha extensão para os flancos, era realizada também uma drenagem percutânea associada, com um catéter de 16 a 24 frames. Se houvesse persistência dos sintomas ou manutenção da coleção por mais de 50% do volume, era realizada então uma necrosectomia, até pelo menos a retirada de 80% do material necrótico. Poderia ser várias sessões, até 6 sessões. Foi considerado sucesso terapêutico quando você tinha resolução completa, diminuição para até 2 centímetros na tomografia controle em 8 semanas e a resolução dos sintomas. E falha terapêutica se houvesse persistência ou piora dos sintomas com tamanho maior que 2 centímetros em tomografia controle em 8 semanas. Foi considerados eventos adversos os encontrados que foram caracterizados pela Sociedade Americana de Endoscopia, que é infecção, sangramentos, pancreatite, perfuração e migração da prótese e morte. E o desfecho primário desse trabalho era avaliar o efeito, então, da síndrome de desconexão do ducto pancreático principal na necessidade de tratamento híbrido, reintervenções, cirurgias de resgate e duração da internação e sucesso clínico. O follow-up desses pacientes foi feito nos casos de pseudocisto. Os pacientes retornaram, foi deixado os dreninhos e teve o retorno com realização de tomografia em 8 semanas. Se fosse visto sucesso terapêutico, as próteses eram removidas, independente do status do ducto pancreático principal até 2008, e após 2008 era mantido 2 stents indefinidamente para drenagem do segmento desconectado. Já tinham saído trabalhos mostrando o benefício dessa conduta. E no follow-up do WON, era realizada sempre uma tomografia após 3 dias de drenagem, o paciente ficava internado durante esse período. Se drenagem de mais de 50% da coleção e resposta clínica positiva, era retirada as próteses e dado alta ao paciente. E se ele tivesse evoluído com uma resposta parcial, com manutenção parcial ou piora dos sintomas, ou coleções ainda maiores do que 50% do tamanho inicial, era mantida as próteses programadas sem intervenções de necrosectomias até o máximo de 6 procedimentos, ainda durante a internação. Após isso, era realizado até você conseguir melhora dos sintomas e retirada das próteses e alta. Após 8 semanas, era realizada uma tomografia controle também, que nem nos casos de pseudocistos, e reavaliado o caso. Nos casos de sucesso terapêutico, quando tinham o ducto pancreático principal íntegro, as próteses eram retiradas, e se eles tinham a síndrome de desconexão, era mantida as próteses plásticas duplo pigtail para evitar a recorrência. Nos casos das próteses de aposição luminal, a partir desse período, ela se torna perigoso o aumento de risco de sangramento, podendo até ter sangramento da artéria esplênica, que fica ali na região, dentre outros ramos.
Então, é necessária a retirada dessa prótese então, nesses casos que tem síndrome de desconexão, foi colocado 2 próteses duplo pigtail nesses casos específicos. A análise estatística foi feita através do Wilcox-Rank Sum Test para as variáveis contínuas e que quadradou testes exatos de Fisher quando necessário nas variáveis categóricas. E para avaliar a necessidade de tratamento híbrido, foi estudado as variáveis pela regressão logística multivariada. Todas essas análises foram realizadas com o software Stata 14. O resultado, a corte foi de 291 pacientes que foram submetidos a tratamento endoscópico e tiveram também a avaliação do ducto pancreático principal, né, se tinha ou não a síndrome de desconexão do ducto pancreático principal. 54,7% dos pacientes tiveram síndrome de desconexão contra 42,6% que tinham o ducto pancreático íntegro. É um valor alto até na amostra, né? Ela foi significativamente encontrada nos pacientes mais velhos, do sexo masculino, com necroses encapsuladas múltiplas ou maiores diâmetros. E foi associada também a um índice de gravidade na tomografia maior, o que é compatível com casos mais graves que levam, né, a um processo inflamatório maior e acaba levando à desconexão ductal. Então, aqui, né, mostrando a tabela, o sexo teve um P de 0,02, masculino mais frequente. O grau de severidade também foi maior, visto na tomografia, com um P significativo menor que 0,001. A quantidade, o tipo, né, de cisto CERUON foi bem mais encontrado, 68,3%, por cento nos casos com síndrome de desconexão. E o tamanho também foi maior relativamente, com P de 0,001. Localização. Outro processo também era a localização. Geralmente eram processos na cabeça e processo uncinado, né, mais frequente. O dobro, mais ou menos, de caso, com P significativo de 0,016. E eles também eram em maiores quantidades nesse grupo com desconexão ductal. Outro tema abordado aqui, né, a via transodenal foi a mais frequente realizada para drenagem, justamente por essa posição mais da cabeça e processo uncinado. Foi usado mais stents por paciente, né, também abordava coleções maiores e múltiplas, em mais frequência, e teve uma maior intolerância à dieta oral. Quase 50% dos casos, 47,9%, tinha necessidade de colocação de sonda nasoenteral, contra 26,6% dos pacientes sem síndrome de desconexão ductal. Vendo que é um paciente mais grave, mais difícil controle e tratamento, né, mais difícil abordagem. De todos o sucesso terapêutico da amostra global foi de 88% e não teve diferença entre os grupos. Os pacientes com a síndrome de desconexão ductal que necessitaram de tratamento híbrido em 31,1%, contra apenas 4,8% dos pacientes sem a síndrome de desconexão. E o que engloba esse tratamento híbrido? O tratamento multimodal, com associação de técnicas percutâneas, por exemplo, múltiplas necrosectomias, tudo isso foi considerado um tratamento mais complexo e foi realmente mais frequente nos pacientes com essa desconexão. As intervenções também foram significativamente maiores, 30% versus 18,5%, e as cirurgias de resgate foram mais indicadas também nesse grupo, 13,2% contra 4,8%. A maioria por drenagem ineficaz, 14%, 14 casos. 6 casos foram realizados por infecção dessa necrose encapsulada e 2% de perfuração. O tempo de internação foi relativamente maior, também, mas não variou muito, foi 3 contra 2 dias.
um P significativo. E no follow-up que eles fizeram de 2.110 dias, né, na média, a recorrência foi de, desculpa, o maior, a recorrência foi de 6% contra 1,6%. Um P quase significativo. Talvez se esse tempo fosse um pouco maior, a gente tivesse uma significância estatística aqui. Porque eu, no grupo com síndrome de desconexão ductal, levando só esses casos, a recorrência foi menor quando você mantinha a prótese indefinidamente, que é o que já, a partir de 2008, eles começaram a fazer. Então, era 17,4% versus 1,7%. Bem diferente. E a indicação de tratamento híbrido, as variáveis, né, avaliadas, tudo, vistas pela regressão logística, de todas as variáveis estudadas, as que foram significativas foi a própria síndrome da desconexão do pancreático principal, as necroses encapsuladas, as coleções maiores do que 10 centímetros e coleções múltiplas. Então, aqui, né, falando do sucesso técnico, tratamento híbrido, quantidade, tudo separado entre um e outro. Os principais eu falei para vocês agora há pouco. E então, na discussão, eles abordavam as características de um paciente típico, né? É um homem mais velho com uma necrose encapsulada de tamanhos maiores e múltiplas. E isso permite um reconhecimento precoce desses fatores para facilitar o tratamento já adequado. Nos casos da necrosectomia ou das necroses encapsuladas, a passagem de endopróteses, elas frequentemente vão transformar uma coleção estéril numa coleção infectada. Então, é necessária a evacuação dos debris sólidos em múltiplas sessões. E não apenas a drenagem. O endpoint não pode ser simplesmente a passagem de uma prótese ali na coleção, e sim a necrosectomia mesmo, de fato, a retirada desse material sólido. E 30% dos pacientes com a síndrome de desconexão ductal, eles vão necessitar de tratamentos híbridos e mais complexos, com procedimentos mais longos e maior tempo de internação. Também foi visto que o reconhecimento da síndrome e a abordagem individual de cada caso é essencial para o sucesso terapêutico e diminuição das taxas de recorrência. Aqui eles diziam também que nos casos de necroses pancreáticas ou necroses encapsuladas com síndrome de desconexão, se você encontrasse essa síndrome, provavelmente você poderia passar, em vez de uma prótese de diaposição luminal, 2 próteses pigtails, porque assim você teria você já deixaria indefinidamente, ao invés de ter que trocar no final. Só que aí também eles lançaram outro trabalho mais para frente, que a gente apresentou aqui já no começo do ano, que mostrava que, na verdade, o ideal nesses casos de necroses capsuladas é realmente você colocar uma prótese de diaposição luminal, né, que tem um diâmetro mais amplo e permite várias sessões de abordagem. E aí depois, no final, quando tiver melhora clínica, no período final de tratamento, em 8 semanas, você troca essa prótese, foi visto melhores resultados, né? Então, vocês colocaram na discussão, acabei nem colocando aqui, porque acho que a abordagem já atualizou um pouquinho. E o sinal, e lembrar também que o sinal, quando você está fazendo, vai para o procedimento de drenagem, você tem os sinais ecoendoscópicos que podem te ajudar a mostrar que você tem essa desconexão, que já vai te ajudar também a prever a necessidade de mais tratamento, de mais portais, de colocação de mais portais, de drenagem com dreno nasocístico, que vai ajudar nessa. E saber mais ou menos o prognóstico desses casos, né? Saber que vai ser um caso que vai ter uma internação um pouquinho mais longa e tem maiores riscos de abordagem, etc. Que a gente comentou dos resultados. Então, esses sinais são uma coleção bem definida, visto ao longo do ducto pancreático principal, com o parênquima e ducto pancreático a montante terminando na coleção. Isso tem uma acurácia de 100%, foi encontrado em outros estudos. Da discussão, das limitações, desculpa, ele é um estudo retrospectivo, muito longo, então teve uma mudança de abordagem de acordo com o período estudado, né? E isso acaba alterando um pouquinho
o prognóstico, né, quando o período é muito longo, você tem algumas condutas que vão mudando ao longo do tempo, isso acaba mudando um pouquinho também o prognóstico de cada tipo de paciente, cada caso em específico. E da amostra da corte, 80% veio encaminhada de outros serviços após falha de tratamento inicial. Isso inclui, então, a porcentagem de casos graves maior, e isso corrobora para a taxa alta encontrada nesse estudo de síndrome de desconexão de ducto pancreático principal, apesar de uma taxa de sucesso terapêutico alta, muito boa, de 88%. Na avaliação da recorrência, o tempo de segmento ele pode ter sido fator de diferença entre os grupos com e sem desconexão ductal para não ter sido significativa, que eu falei no texto mais atrás. Na conclusão, a presença, então, da síndrome de desconexão ductal, ela tem um efeito significativo no manejo endoscópico das coleções peripancreáticas e, geralmente, inclui casos mais graves, né? Sendo importante, então, o reconhecimento precoce para o manejo adequado, evitando complicações e diminuindo as recorrências. É isso. Obrigado, Jennifer, pelo trabalho. A motivação desse trabalho foi justamente mostrar, né, qual que é o papel da síndrome de desconexão do ducto pancreático principal em relação ao tratamento, que hoje é de uma abordagem praticamente endoscópica, né, das coleções peripancreáticas após os quadros de pancreatite aguda, severa ou grave. Eu queria te fazer uma pergunta, Jennifer, porque eu não li esse Oi. trabalho, né? Eu queria te fazer uma pergunta seguinte: como é que foi feito o diagnóstico da síndrome de desconexão, mesmo quais foram os parâmetros para o diagnóstico? Qual foi o conceito que eles usaram? Então, o que eu vi aqui é que eles fizeram todos os pacientes que tiveram, que foi possível realizar, eles fizeram uma CPRE pré-operatória. E aí, os pacientes, ou foi uma CPRE pré-operatória, ou foi ressonância, ou tomografia, que aí acho que vai ser mais difícil de analisar isso daí, principalmente no quadro agudo, né? De pancreatite é, ainda em processo ativo. Foi esses os parâmetros utilizados. Na verdade, a amostra era um pouco maior, era 300 e alguma coisa, deixa eu achar os resultados. 361 pacientes, mas 70 desses não foi conseguido determinar essa, essa se tinha ou não a desconexão, não foi podido bater o martelo. Então aí eles colocaram, na verdade, ó, foi a CPRE e a ressonância só, tomografia não foi, não. Tomografia eles usaram, mas nesses casos eles acabaram excluindo, quando só tinha tomo. E eles dizem aí quantos casos de tomografia, de colangiendoscópica retrógrada eles fazem, que eles fizeram no início da abordagem dessas coleções? Sim, a presença a desconexão foi vista, confirmada por CPRE em 186, por ressonância em 80. E aqui, ó, e a ecoendoscopia durante a realização do procedimento em 4. Então, esse eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles, né, do trabalho, porque na realidade é muito difícil você fazer o diagnóstico de desconexão por ecoendoscopia, por exemplo, né? Uhum. A gente tem uma experiência razoável com isso e eu não me lembro de ter feito esse tipo de diagnóstico, né, de certeza com ecoendoscopia. Nós tivemos a oportunidade de, no início da nossa experiência, com colangiendoscópica retrógrada, que a gente fazia em todos os pacientes. É óbvio que nós fizemos em poucos pacientes, mas a gente fazia parte, porque a gente tinha, por exemplo, se fosse possível, a gente fazia drenagem transpapilar, e também a gente não conseguiu esse diagnóstico em todos os pacientes. Primeiro, porque é difícil de você, às vezes, cateterizar, é muito mais fácil você fazer a drenagem transmural. E a ressonância magnética, sim, a ressonância magnética é um método que realmente nos ajuda a fazer esse tipo de diagnóstico. Entretanto, também tem uma certa dificuldade, principalmente quando as coleções são grandes, né? Então você não consegue identificar onde está o ducto pancreático principal. Quando é mais tardio, né? Ou seja, num período mais tardio, que você aí sim vai conseguir identificar com maior tranquilidade se existe ou não uma desconexão completa do ducto pancreático. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um trabalho interessante. Você vê que ele tenta explicar também a grande quantidade de desconexão
do ducto pancreático principal, né? O que chama bastante atenção, ou seja, um número muito elevado. Eu queria saber aí, eu queria ouvir os comentários aí da Raquel, né, em relação a esse trabalho. Hoje, infelizmente, nós não vamos ter aqui o Dr. Marcos Clarencio nem o Dr. Humberto, que estão viajando, né? Então, eu queria saber da doutora Raquel o que, que ela pensa em relação a isso, e depois também eu queria ouvir a experiência do Otávio, né, que eu acho que é interessante em relação a isso. E, por fim, a gente vai deixar o cirurgião, né, dar a última palavra, que eu acho que é importante. Então, por favor, Raquel, bom dia. Prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Interessante que eu tive a mesma percepção sua, Celso. Eu acho que a gente que acompanha esses casos, é difícil o diagnóstico mesmo dessa desconexão, não sendo pela colangioendoscópica, porque a ressonância pode dar o diagnóstico, mas quando ela não dá, não afasta. Principalmente nesses casos, como você citou, de coleções maiores, onde o ducto de Wilson, o principal, está comprimido pela coleção, e nós não temos certeza se ali há ou não, e só com a melhora clínica, a involução dessa coleção, é que, ou até a persistência, e aí a realização de uma CPRE, que eu consigo definir esse diagnóstico. Então, esse foi um ponto que me chamou a atenção nesse trabalho, de dificuldade desse diagnóstico. Por outro lado, concordo dessa dificuldade quando há o diagnóstico da desconexão e da necessidade, muitas vezes, de múltiplos tratamentos, muitas vezes evoluindo para a necessidade de um tratamento cirúrgico. Eu não diria a percentagem, porque eu achei excelente a resolução deles, 88, sobrou 10% mais ou menos que não teve resolução na desconexão. Eu não lembro agora se é na Não, não, desconexão ou em não. todos. Na Em casuística todos. completa, na casuística completa. Ah, certo. Aí faz mais sentido, né? Porque esses pacientes são muito complexos. A intervenção do ducto, tentando a tentativa de resolver essa desconexão por endoscopia, já é uma situação muito complexa. O índice de insucesso não não é desprezível, porque muitas vezes nós não achamos o segmento desconectado, né. Então, a nossa experiência, quando não há uma melhora do tratamento abordado por ecoendoscopia, não se tem ainda um diagnóstico de desconexão, é recomendável que se faça CPRE na tentativa dessa definição, porque eventualmente muda a abordagem até para um tratamento cirúrgico. Exatamente. Muito obrigado, Raquel. E também tem o seguinte, né, Raquel? É muito difícil mesmo, né? Você, por exemplo, fazer a colangio endoscópica retrógrada para fazer esse diagnóstico no momento um pouco antes da sua drenagem, quer seja ela transmural. Isso. Nós tivemos essa dificuldade muito grande. A gente fez isso na Escola Paulista, na tese do Dr. Hermelindo de la Libera, né? E não é fácil, não é uma situação simples, né? A taxa de sucesso, por exemplo, ela está em torno de 45, 50%, não mais do que isso. Então, realmente, essa pelo menos é a nossa experiência. Por isso que eu acho que Não, até a de vocês é muito boa. Eu acho que até é bem isso, é bem difícil essa índice de sucesso. Concordo com você. Parece uma coisa simples. Eu já vi muito colega pedindo, vamos lá, você passa um fio guia, você vai achar o outro. Não é assim, a gente não acha o outro pedacinho do ducto, é difícil mesmo. não é fácil, não. Beleza. Queria ouvir a opinião do Otávio a respeito das conexões, né, dessa desconexão, qual que é o papel, qual a importância que você dá na suspeita Esse é um ponto importante, né? Ou seja, qual é o peso que o médico endoscopista que está tratando de uma coleção como essa dá à desconexão do ducto pancreático. Bom dia, Otávio. Bom dia. Todo mundo me ouvindo bem aí? Estou aqui Sim, tomando conta da lojinha já. tá certo.
Assim, eu concordo com o que a Raquel disse e que o senhor disse também, claro, né? Acho que assim, para você fazer o diagnóstico da desconexão do ducto é extremamente difícil. É extremamente difícil. Principalmente quando o paciente está na fase aguda, né? Claro, da pancreatite ou da coleção, vamos dizer assim, né? Eu acho que assim, quando a gente tem que suspeitar da síndrome de desconexão, quando você vai lá, resolve a coleção, que seja com se o paciente tem necrose, tem WON, ou tem só o cisto mesmo. Enfim, quando você resolve, esse paciente volta para você ou pede uma reavaliação porque a coleção reformou. Aí eu acho que você é uma forte suspeita, né, para gente que... Bom dia, tudo bem? Para que tenha essa síndrome. E, bom, o tratamento é extremamente difícil também, né? É o que a Raquel acabou de falar. Não é simples assim quando todo mundo fala, você vai lá, passa um fio guia, coloca uma prótese e ele reconecta. Acho que não é bem assim, né? Na maioria dos casos, eu, graças a Deus, não tive nenhum caso desse, mas a maioria das vezes a gente você passa o fio guia pelo ducto pancreático principal e o fio guia enrola todo no cisto e você não consegue achar aonde está o outro lado do ducto, né? São casos, assim, extremamente difíceis, né, de ser tratado e, enfim, acho que basicamente é isso. Obrigado, Otávio, pelos seus comentários. Eu queria ouvir a opinião do Rodrigo, né, em relação a isso, né, principalmente qual que é a abordagem, mais uma vez, né, a abordagem cirúrgica, né, caso ela seja necessária, o que é feito. Eu vou ter que sair aqui porque eu estou... Tá ok, Otávio. Um abraço. Beleza. Bom dia, Celso. Eu acho que, ainda assim, na minha cabeça, o tratamento das necroses encapsuladas pancreáticas são procedimentos de drenagem, e ainda na minha cabeça persiste como tratamento preferencial a via endoscópica. Esses pacientes que têm desconexão do cisto, geralmente eles são doentes mais graves, desconexão do ducto, perdão. São doentes mais graves, são doentes que muitas vezes já chegam mais debilitados, até por fatores epidemiológicos prévios. E eu ainda, na minha cabeça, a evolução desses casos é muito simples, assim, é ter paciência, tratamento sistêmico, esperar o tempo necessário para começar a mexer nesse paciente, se você conseguir algum grau de estabilidade clínica. Com o passar do tempo, a gente vem, sei lá, na prática clínica, entendendo ou percebendo que você tem que ter um limiar de progressão de antibiótico terapia para esses pacientes, às vezes, muito baixo. Então, para você conseguir manter um doente desse livre de infecção pelo tempo suficiente para maturação de cápsula, para o encistamento adequado para o início do tratamento, você tem que ser muito atento em relação à antibiótico terapia, cobertura de múltiplos agentes, porque vai ser uma jornada bastante grande. A gente está com um paciente atualmente internado em tratamento, que eu acho que a gente vai ter sucesso no tratamento desse paciente. Ele já está 2 meses internado com a gente. E no começo você tem que segurar o ímpeto dos outros colegas de outras áreas. Depois tem que segurar o ímpeto dos colegas da UTI no tempo que esse paciente permanece na UTI. Aí você tem que segurar o ímpeto da família e do próprio paciente. Depois você segura o ímpeto da operadora de seguro de saúde e, finalmente, da diretoria do hospital para tentar fazer o tratamento adequado para esses pacientes. Então, acho que o pilar do tratamento desses doentes é nutrição, antibiótico terapia agressiva e muita calma. Na prática, o que a gente observa, geralmente, é que esses pacientes com desconexão de ductos são pacientes geralmente mais graves mesmo. E o diagnóstico acaba meio que vindo durante essa evolução clínica do paciente, através dos exames de imagem, eu acho que principalmente a ressonância. Às vezes você em si não consegue uma avaliação direta do ducto, mas você vê a formação
parênquima pancreático, muitas vezes com nítida desconexão entre partes do pâncreas. Então, você literalmente vê ilhas de parênquima pancreático remanescente, às vezes 1 ou 2 ilhas de parênquima remanescente, e realmente um gap de tecido entre algumas partes que às vezes é bem significativo. Com relação ao diagnóstico em si, que eu acho que talvez, na prática, boa parte desses diagnósticos venha pela tomografia e ressonância, o que eu acho interessante muitas vezes é que talvez os colegas das outras modalidades de imagem não estejam tão também afeitos ao tratamento dessas patologias, porque não é infrequente ou talvez seja a regra, na maioria dos casos, disso não ser comentado no laudo, né? Então, se você pede um exame de imagem, eu tenho um paciente que a gente está em tratamento que existe desconexão de ducto, mas eu não tenho um único exame de imagem de ressonância, inclusive algumas tomografias em que houve a menção à desconexão do ducto pancreático ou a tentativa de avaliação. Realmente, o foco fica sendo no tamanho da coleção e sinais de sangramento dentro de coleção em relação com vasos. Do ponto de vista de tratamento, eu realmente ainda acredito, por vários motivos, no escalonamento do tratamento. Eu acho que você tem que tentar segurar o paciente ao máximo para um tratamento ecoendoscópico. Eu acho que esses pacientes têm que ser primeiro realmente drenado com um LAMS, e acho que talvez a dificuldade maior venha justamente por serem pacientes com coleções maiores e em pacientes mais graves, talvez aqueles em que apresentam múltiplas coleções, quer dizer, você tem septos dentro dessas coleções. Com relação ao tratamento cirúrgico, também vai ser super complexo. Então, assim, eu tenho um colega que recentemente também internou um paciente que teve uma pancreatite aguda necrohemorrágica e depois tem desconexão do ducto. Esse paciente foi tratado com sucesso por vindoscópica e agora depois teve uma drenagem percutânea também. E o problema atual do paciente é que ele tem uma fístula pancreática na parede abdominal de débito baixo, não tem mais dreno, realmente achou um trajeto ali onde tinha um dreno anterior, que tem um débito contínuo de baixo volume, mas o paciente clinicamente está super bem, e o colega já fez uma tentativa de tratamento cirúrgico nesse paciente, ele falou que a barriga era praticamente inabordável. Recentemente ele internou e eu falei para o colega, eu falei, olha, o que eu acho que tem, eu falei assim, se você quiser uma resolução completa desse caso, vai ter que reoperar o paciente, a gente vai tentar entrar e o tratamento nesse caso era uma desconexão em corpo. Eu falei, uma pancreatectomia corpo caudal. Fato é que eu não me lembro exatamente a causa de internação, mas o paciente ficou bem e o colega protelou mais uma vez o tratamento cirúrgico. Então, assim, não entendam que também o tratamento cirúrgico desses pacientes é algo simples ou algo que você consegue a resolução em 100% dos casos. Na minha opinião, esses pacientes têm que ser tratados todos com muita calma, você sabendo exatamente o poder de ação de cada método diagnóstico e de cada método terapêutico, dependendo de uma certa criatividade aí para cada caso e o máximo de personalização do tratamento, que eu acho que é como vai conseguir ter o sucesso clínico. Perfeito, Rodrigo, é isso mesmo. Esse caso que você citou, eu tive a oportunidade de iniciar o tratamento endoscópico desse paciente, e eu me lembro que a gente discutiu longamente com o cirurgião a dificuldade que seria, né, se esse paciente, depois de um tratamento cirúrgico de uma coleção que ficou residual, né, fosse feita cirurgia e que podia fazer uma fístula, né, que é uma complicação habitual, principalmente nas coleções crônicas, e foi realmente o que aconteceu. E o tratamento dessas fístulas é extremamente difícil, muito difícil, com uma taxa de sucesso que não é elevada, ela é baixa, e realmente não adianta, e eu acho que você tem toda a razão, não adianta mais protelar. Nesse caso, vai ter que abordar mesmo com a taxa de recidiva altamente elevada, né? Muito elevada. Isso aqui chama bastante a atenção. Ou seja, por isso que a gente
realmente tenta fazer o tratamento derivar internamente da melhor forma possível, porque isso aí pode ajudar e ajudar bastante. Bom, nós vamos agora apresentar um caso clínico, né, da qual o Dr. João Guilherme está aí presente, né, ele vai ajudar a gente nesse caso, é um caso dele, mas esse é um caso que a gente vai discutir em relação à desconexão do ducto pancreático principal. Então, Fernando, por favor, fica bem à vontade, pode compartilhar sua tela com a gente, para a gente apresentar esse caso, porque eu acho que esse é um caso bem interessante e mostra bem, né, os conceitos que a gente acabou de discutir. Será que o Fernando está ouvindo a gente aí? Bom dia, gente. Vou compartilhar aqui, ó. Beleza, vamos lá. Certo, esse é um caso clínico. O senhor disse, o doutor João atendeu. Eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Vou ver se eu consigo aumentar aqui. Pronto. Bom, essa paciente é uma paciente de sexo feminino, 80 anos de idade, tá? Uma paciente diabética, em uso de insulina, hipertensa e extravagista, tá? Essa paciente tem como antecedente um quadro de colecistite de longa data, que evolui para uma pancreatite necrohemorrágica, tratada endoscopicamente na época. Isso aí há 10 anos, isso aí tudo relato da paciente. Infelizmente, a gente não tem um registro imagenológico ou laboratorial desse antecedente que a paciente relatou. O que aconteceu com aquela pancreatite que ela teve? Ela disse que formou uma coleção no pâncreas, tá? Na região da cauda do pancreática, e ela estava fazendo acompanhamento dessa coleção, que media 2 centímetros, fez acompanhamento durante 10 anos, acompanhamento imagenológico, para ver se dava algum crescimento da coleção ou se apresentava algum sintoma clínico que seja preciso tratar, tá? O que acontece com a paciente? A paciente continuou fazendo aqueles acompanhamento e em janeiro desse ano a paciente apresentou uma dor abdominal esporádica, tá? Aí ela foi procurar o médico, aí foi solicitado um exame de imagem, uma tomografia abdominal, que mostra que aquela coleção que estava de 2 centímetros na cauda pancreática, ela aumentou para 5 centímetros, tá? Cresceu de 2 para 5, tá? Logo após foi feita uma imagem de ressonância abdominal, tá? Que mostrou uma imagem de que o terço distal do pâncreas encontrava-se atrófico e comunicando o conduto principal e a coleção, tá? A paciente já não tinha mais o pâncreas distal e tinha essa coleção que estava comunicando o conduto principal. Isso que a imagem da ressonância deu, tá? Aqui a gente pode ver as imagens da tomografia e da ressonância, da coleção que a paciente tinha, que era de 2 centímetros, segundo o relato dela, que pelo laudo que foi feito, foi 5 centímetros, tá? Aí, nesse caso, qual que vocês acham que seria a conduta ou o que vocês propõem como conduta para essa paciente? Não dá para escutar, doutor Celso. Não dá para escutar. Eu queria antes pedir o aporte do... veja bem, nós temos um caso de uma paciente que teve um quadro de pancreatite aguda, tinha uma coleção localizada na cauda, que foi tratada com sucesso, por endoscopia, mas que depois de 10 anos ela teve um achado de uma atrofia da cauda pancreática e com formação de uma nova coleção já um tanto quanto no corpo do pâncreas. Então, Fila, eu queria pedir o seu concurso em relação à evolução, né, do parênquima pancreático. O que é que você, como patologista, acredita que aconteceu? Porque é uma paciente, é uma mulher que não bebe, né, provavelmente, e que desenvolveu, entre aspas, uma atrofia, né? Provavelmente ela fez uma desconexão nessa evolução de 10 anos. Então eu queria saber qual é a sua opinião, como é que você pensaria do ponto de vista anatomopatológico
evolutivo do que aconteceu com essa glândula pancreática? Acho que você já falou. Acho que é exatamente isso. Quer dizer, você tem uma, uma relação de suporte vascular a esse parênquima pancreático remanescente que vai promover a sua atrofia constante, né? Cronicamente ele vai atrofiar. E possivelmente esse cisto, o fato de crescer, possivelmente ele está se tornando mais fluido, possivelmente, estou imaginando. Então não há, assim, se ela não tiver nenhuma clínica adicional, estou imaginando que ele simplesmente esteja aumentando por fluidez. Então, ele tem aquele material que era extremamente denso no início, pode estar mais fluido por reabsorção ao longo do tempo. Pode sim o parênquima continuar atrofiando e ter gordura ali, né, esteatonecrose, alguma coisa adicional à atrofia. Esteatonecrose ou Tô, tô imaginando assim, não necessariamente necrose, mas assim uma substituição adipositária, não esteatonecrose, Perfeito. Agora, né? outra E pergunta essa rápida, Pilar. liquefação adicional, tô imaginando esse mecanismo aí ao longo do tempo. Agora, outra pergunta. Eu acho que não tem muita dúvida de que, nesse caso, existe uma desconexão do ducto pancreático principal, né? Acho que nesse ponto não existe muita dúvida. Você acha que ela ocorreu na evolução de uma atrofia da glândula pancreática ou ela já existia e apenas rompeu de uma vez? Né? Acho que as duas possibilidades, né? A primeira, sim, rompeu logo de início. A segunda é fibrose, cicatriz, e mudança de trajeto, não? A tração, né? Como de versículo de tração, né? Você, você acaba que aquele parênquima que sobrou, mais a cicatriz do cisto, etc., fazendo mudanças no trajeto e sim, fazendo com que haja essa desconexão. Então, acho que as duas possibilidades são possíveis. Talvez, talvez tenha exacerbado agora até para justificar esse aumento, não? Talvez. Perfeito. Raquel, qual que seria a conduta nesse caso? O que é que você proporia para essa paciente? Acho que até o professor Filadelfo já colocou inicialmente que depende da manifestação clínica. Parece que ela está com dor agora. Essa dor foi controlada com manejo clínico. Eu acho que poderia observar por um tempo, tratando clinicamente, para ver se essa coleção vai ficar estável, vai regredir ou não. Uma possibilidade é que ela tenha feito uma agudização do processo, teve algum processo inflamatório para refazer ou para fazer essa desconexão. Eu fico imaginando que numa atrofia, em geral, se não há uma ativação do processo inflamatório, eu não iria imaginar que faria uma desconexão. Eu estou tentando imaginar se esse processo é evidente, que não é o que a gente vê rotineiramente no paciente com uma atrofia da glândula pancreática que está estável, que não teve agudização, que não teve uma pancreatite aguda em cima do quadro crônico, né? Essa comunicação que foi feita na imagem fala a favor mesmo dessa desconexão. O detalhe é que ela tem um pâncreas atrófico, a produção desse suco pancreático, como é que está? Essa paciente tem ciência exócrina ou essa atrofia é só no segmento distal? Eu não me lembro bem agora o que foi dito na tomo, se era só distal ou se era em toda a glândula. Me pareceu só o segmento distal. Só segmento. Então, o restante da glândula está Tá normal. ainda produtor
do suco pancreático. Então, Celso, eu acho que uma abordagem conservadora, num primeiro momento, pode ser adequado para ela. Claro que se ela não responde a tratamento para dor escalonado, aí podemos adiantar um tratamento de drenagem, mas eu tentaria um tratamento conservador inicialmente. Lembrando apenas que essa paciente já foi tratada há 10 anos, né, de uma coleção, então realmente a gente tem que discutir isso com a paciente mesmo, né, se realmente vale a pena, mas eu acho que é uma conduta extremamente razoável a gente aguardar, né, e vamos ver o que foi feito aí, vamos ver o que foi feito com E essa ela tem paciente. imagem anterior como é que estava É um essa caso muito coleção? antigo, né, Raquel? Agora, a partir desse momento é que a gente vai mostrar os resultados do que foi feito. Legal. Vamos lá. O que foi feito, então? Certo. Bom, o Dr. João está falando que a paciente não tinha relato de insuficiência exócrina da glândula, tá? Não Não tinha. tinha, tá bom? Bom, dando Precisa, continuidade. por favor, precisa ativar o microfone do Dr. João Guilherme, se for possível, porque ele vai participar ativamente do caso. Então, pode continuar, Fernando. Bom, dando Alô, continuidade. tá escutando? Sim, sim, João, pode falar. Tá ok. Doutora Raquel, a gente não tinha as imagens dessa paciente porque ela perdeu o segmento. Ela acompanhou por 4 anos, aí não se tinha mais nada da coleção e passou quase 6 anos sem ter acompanhamento. Aí ela foi para o hospital, na verdade foi para o ambulatório, né, do colega cirurgião que atendeu ela. Ela não tinha nenhuma imagem anterior e por isso que a gente só tem as imagens a partir de agora. E não tinha insuficiência exócrina, não. Ela não precisava tomar pancreatina nem nada disso. Pode continuar, Fernando. Pode Bom, continuar, então, Fernando. certo. Foi optado, então, para realizar uma drenagem transpapilar, tá? Daquela coleção, fazendo uso de uma prótese pancreática de 5 frente, tá? Aqui na imagem dá para ver a coleção da paciente, que estava na região distal, tá? E foi realizada uma drenagem transpapilar, certo? Aí a paciente Então, foi embora. eu queria fazer uma discussão aqui com o João. João, nesse momento, né, a gente indicou uma colangioendoscópica endoscópica retrógrada e uma drenagem, entre aspas, transpapilar, imaginando, né, que se tratasse de uma recidiva, de uma drenagem anterior, né? Ou seja, mas Isso. pelo que a gente está vendo aqui na história, né, se trata de não de uma recidiva, mas de uma nova coleção, né? Porque como a Raquel bem lembrou, como existe uma atrofia, para você ter formado uma coleção, provavelmente ela deve ter tido um novo processo de agudização. Então, eu mesmo assim imaginei se tratar de uma recidiva, né? E o João fez a pancreatografia, da qual eu acho que foi um excelente método. No entanto, a gente tem que destacar que quando numa coleção inicial, quando você faz a drenagem transpapilar, a chance de recidiva é grande, né? Ou Agora seja, teve um detalhe, doutor Celso, que eu acho que o Fernando não chegou a pegar. Dessa paciente, não fizeram a colestectomia dela, não. Eu acredito que aconteceu. Foi uma Então foi isso mesmo. Então realmente foi isso aí mesmo. E ela tem pedra na vesícula? Tem microcálculo. Tem pedra formada grande, não, mas Perfeito, engraçado é isso, filho. É um microcálculo. perfeito. Então, Raquel, você tinha razão, Raquel. Né? Fez uma nova pancreatitezinha aí. Exato. Ela fez uma nova pancreatite. Então não se trata de uma recidiva, se trata de uma. Realmente, agora nós vamos ver a evolução do caso. Você vê que você tem que conhecer muito bem a história, né, do paciente, ver os exames de imagem, né? E aí você realmente vai tomar a conduta correta. Então, vamos lá. Bom, essa paciente, então, foi de alta depois de ter realizado esse procedimento. E o que que aconteceu com ela? Ela voltou depois de 2 meses no pronto-socorro, tá? Relatando dor abdominal, febre, leucocitose com desvio,
tá? E ela tinha sinais de sepsis. A paciente estava mal naquele momento, quando ela retorna, tá? E diante dessa clínica da paciente, o que que vocês fariam com a paciente, né? Como que seria manejada para frente? Eu quero só fazer um comentário. Quando nós fizemos nós iniciamos a drenagem das coleções pancreáticas na Escola Paulista de Medicina, isso em 1997, 96, 97, a maior complicação que nós tínhamos, tanto na drenagem transpapilar quanto na drenagem transmural, onde a gente colocava única e exclusivamente uma prótese, era infecção. E foi exatamente o que aconteceu com essa paciente. Por isso que nós optamos, depois de algum tempo, por uma drenagem mais agressiva, com dilatação com balão, lavagem, interposição de dreno nasobiliar, o nasocístico. Então, por isso que a gente começou a fazer várias abordagens, né, programadas. Então, foi por isso que a gente começou a fazer isso. E esse é a maior complicação quando você faz ou a drenagem transmural, né, com uma prótese sem explorar a cavidade, ou transpapilar, como foi feita no caso, apenas para salientar. Então, eu acho que a conduta aqui, né, Raquel, não tá, agora já não tem mais muita dúvida, né? Acho que a gente tem que fazer uma drenagem, uma tentativa de drenagem transmural. Não sei se você está de acordo. Sim, com certeza. É claro que a gente está pensando assim, vamos fazer um bom estudo de imagem, entender o que está Claro. acontecendo, né? E persistindo lá com esse quadro compatível com um processo infeccioso grave, não tenha dúvida, né? Começaria, vamos fazer a avaliação da imagem, ver se é ali o foco mesmo, porque não deve ser, e a partir daí concordo com você, drenagem transmural. Beleza. Vamos lá. Pode continuar, Fernando. Bom, na João, época, você quer fazer então, algum comentário? João, você quer fazer algum comentário? A princípio não, professor. Pode Perfeito. continuar. Então vamos lá. bom, o que foi realizado na paciente foi retirada aquela prótese pancreática, colocada no primeiro momento, e foi novamente canulado, né, o pâncreas. E o que foi o detalhe que foi visto? E na hora da canulação pancreática, o fio-guia passou aquela coleção que estava na cauda, e ela saiu, a ponta do fio-guia saiu no estômago, tá? Então, o paciente fez uma fístula pancreático-gástrica, tá? Então, o que foi realizado diante daquela fístula, né? Foi colocada uma prótese de áxios, que foi colocada transgástrica para realizar a drenagem da mesma. Aí foi visto que saiu uma secreção purulenta, tá? Daquela coleção. Além disso, que dentro daquela coleção que estava na cauda pancreática, foi visto dois cálculos, tá? Duas pedrinhas que foi visto dentro. E logo após foi trocada a prótese pancreática de 5 frente para 8, tá? Só que pelo que o doutor João me disse, a medida daquela prótese não dava para pegar toda a coleção. Então ele optou por colocar uma prótese biliar para conseguir chegar até aquela coleção e conseguir drenar ela, tá? Então foi isso que foi feito naquele dia, né? E aqui as imagens, como vocês veem, dá para ver o cisto e a prótese que foi colocada para realizar a drenagem, né? Mais uma dupla drenagem que foi feita na paciente, né? Aqui essa imagem endoscópica da prótese que foi colocada para drenar. E uma CPRE, que é uma imagem de CPRE que dá para ver numa ponta, temos a prótese de áxios, e na outra, que não dá para pegar muito bem aqui, que dá na canulação pancreática, que é o outro extremo, certo? Aí a paciente, né, já, tipo, melhorou, tá? Foi dar de alta para casa, e ela tinha que fazer um acompanhamento daquele procedimento que foi feito, né? Aí eu faço um novo questionamento. O que vocês Aí, fariam Raquel, para aí, frente? aí você viu. Mostra o slide anterior, Fernando. Aí a gente está vendo aqui nesse slide bem da direita que a ponta, né, que uma das pontas da prótese
da prótese pancreática que foi inserida, ela estava praticamente na borda distal, né, da hot axis. Aí, Raquel, lembrando daquele nosso caso lá, né, eu, você, o Bonin, daquela estenose pós-cirurgia pancreática, né, pós-Whipple. Aí eu até comentei com o João, falei, João, por que você não tenta colocar uma prótese pigtail entre o estômago e a papila, né? E aí foi realmente o que foi feito. Acho que você pode mostrar, Fernando, e Certo. realmente a gente tem que parabenizar o João. Pode mostrar aí. Certo, isso justamente que o torcedor estava falando, foi retirada a prótese de axis, a prótese biliar e colocada uma prótese duplo pigtail, né? Um extremo dela estava no duodeno e o outro no estômago, né? Aqui dá para ver as imagens de como foi no começo e temos um vídeo, não sei se o doutor João vai querer comentar o Pode mesmo. comentar, João, se você quiser, fica à vontade. Nesse último procedimento, né, que foi o da retirada da Axios, o paciente estava com essa prótese de 8,5 por 12, que não estava saindo no estômago, né? Na verdade, quando eu passei a Axios, o intuito já era deixar essa prótese que vocês estão vendo aí que está sendo retirada, já deixar ela da papila até o estômago. Mas, infelizmente, eu não tinha uma prótese longa o suficiente para poder fazer o procedimento do jeito que eu estava desejando. Aí foi o que foi feito na retirada da Axis. Eu peguei uma pigtail, porque a pigtail, a maior que tem era 10 centímetros, sendo que ela é 10 centímetros do corpo, né? A parte enroladinha do pigtail, a parte dobrada, ela não conta na medida da prótese. Na verdade, é uma prótese muito mais longa. De ponta a ponta, ela tem cerca de 16 centímetros. Aí eu usei dessa vantagem da pigtail ter como um corpo bem mais longo para poder utilizar ela para fazer essa drenagem, né, da papila até o estômago. Aí a gente tá vendo a retirada da Axis. Esse fio guia já tinha sido passado através da Axis, né? Já tinha sido passado através da Axis. Pela Eu tirei papila, né? Pela papila, né? eu comecei pela CPRE, passei pela PCRE, na verdade, né? Eu passei o fio guia através da Axis e retirei a Axis. Eu vou deixar a Axis no estômago porque eu fiquei com medo de tirar a Axis e imobilizar o fio da posição. Ou ter alguma dificuldade de tirar a Axios porque o fio ia estar passando por dentro da própria Axios. Perfeito. Aí meu passo a passo foi passar o fio guia através da Axios, retirar a Axios e a partir daí passar a pigtail, que é esse momento que está aparecendo agora. Mas eu acho que foi bem assim, foi melhor assim mesmo, porque a Axios ela não ia sair com o fio guia através dela não. Não, foi excelente, excelente mesmo. Vamos ver só o É. resultado final, né? Aí Aí você esse está último processo introduzindo, aí você está introduzindo introduzindo pigtail. exato, a pigtail. É. Esse procedimento, graças a Deus, esse último foi super tranquilo. Acho que o procedimento todo desse último aí demorou 10 minutos. Eu só tive problema na hora de tirar a axis no final, porque eu fui inventar de tirar a axis com o duodenoscópio, ela soltou da ponta da pinça no meio do esôfago da paciente, mas isso é outra história. Mas aí já é diferente, né? Aí já é outra história. Mas agora vou largar a axis, a pigtail, aí eu vou tirar do adenoscópio, né, da frente da papila até chegar no estômago e vai dar para ver o duplo pigtail a margem gástrica. Então aí você está vendo a parte distal, né? A parte distal da prótese pigtail, e agora você vai subir e vai mostrar para a gente a prótese, o pigtail no estômago. Isso. Vou agora puxar. Já vai. Travou aqui para mim. Aqui nós estamos vendo tranquilamente. Né? Agora sim. Pronto, agora sim. Dá uma passadinha pela lá.
Aí o vídeo termina aí, tá bom? Ah, o filme terminou aí. Puxa, Sim. Eu acho que tem a imagem mas radiológica, né? Sim, tem, mas o vídeo acabou aí. Coisa. acabou aí o O vídeo vídeo. vai ter Bom, tinha tudo. Não, acabou o vídeo sim. aí, lá. Essa é a Mostra a imagem que a gente imagem. tem. Ah, aí, ó. Essa imagem. Tá vendo? Bom, Então, um tá no estômago e o outro tá no... Então, realmente, vamos ver. um caso... Então, pode continuar e para aí a gente faz as Bom, considerações. como um desfecho, finalmente o paciente foi embora para casa, já tem 1 mês e meio, 6 semanas que está em casa, e foi marcado para ela o controle em 3 meses. O paciente está assintomática, aceitando dieta, não tem queixa nenhuma até o momento. Então, Perfeito. é isso E aí. agora a pergunta é: o que fazer? Raquel, o que você faria? Rodrigo, depois eu quero ver os comentários. Se alguém quiser fazer algum comentário, Jerusa, quem quiser fazer algum comentário, o próprio João Guilherme, fique bem à vontade. Fala, Então, Raquel. Celso, uma questão, eu acho que ainda eu não tenho isso bem na cabeça, porque a tendência seria deixar a prótese ali, a idade dela, deixa quieto, e tem vários trabalhos dizendo, ó, deixa quando tem está drenando para a cavidade gástrica, as enzimas vão ser liberadas ali, a vida continua, né? Então, a tendência é essa. Um contraponto seria que, como a glândula pancreática dela era normal, dentro do possível, só a parte distal que está atrófica, a gente fica sempre com receio de uma prótese causar uma estenose, uma fibrose, mas aí deixa essa prótese para o resto da vida. A tendência minha seria deixar essa prótese. Eu não sei se eu estou muito certa, mas eu deixaria. A minha tendência também é essa. É, A minha ideia também é deixar a prótese aí indefinidamente. O receio que eu compartilho com a doutora Raquel é que essa prótese aí vai ter essa reação de corpo estranho, induzir alguma estenose ou fibrose, ou então calcificar a prótese em si, né? A ideia também é acompanhar com imagem, mas a princípio a conduta vai ser deixar essa prótese aí indefinidamente. Rodrigo, você tem algum comentário? Não, eu queria só fazer uma pergunta, na verdade. Qual que é o racional exato dessa dupla drenagem? Quer dizer, por que manter ela ainda por via transpapilar? Não só uma tentativa de drenagem só transgástrica, por exemplo, nesse momento. Excelente pergunta. O problema é exatamente esse. Veja bem, esse é o meu raciocínio, depois o João pode dizer. O meu raciocínio para essa paciente foi o seguinte: agora, entendendo essa paciente, primeiro ela teve um quadro de pancreatite aguda onde ela fez uma coleção. Ela teve uma pancreatite aguda grave, fez uma coleção na região do corpo cauda do pâncreas, que foi drenado com sucesso. Essa paciente não foi removida a vesícula dela. Então, agora eu estou entendendo bem melhor o caso do que nas discussões que eu tinha com o João durante os nossos dias de trabalho. Aí o que aconteceu? Essa paciente desenvolveu um novo episódio de pancreatite aguda, mas ela já tinha uma, entre aspas, desconexão do ducto pancreático parcial. Devia ter um processo inflamatório que fazia com que drenasse todo o ducto pancreático, que drenasse toda a glândula pancreática. Entretanto, esse canal de drenagem não era suficiente e causou atrofia da glândula pancreática na sua porção distal. Aí ela teve um novo episódio de pancreatite aguda, e aí sim, houve uma desconexão completa, né, do ducto pancreático principal. Ou seja, aí teve uma desconexão total e foi feita a drenagem transpapilar com o estômago. Agora, não há, eu acho que a Raquel vai concordar, não há na literatura nada que comprove que a gente tenha que fazer esse tipo de procedimento. Na verdade, nós fizemos esse tipo de procedimento porque já que o famoso já que, né? Já que o João já tinha conseguido drenar
o ducto pancreático, a coleção pela papila, né? Porque a gente pensava que se tratava de uma recidiva e agora a gente sabe que não é, né? Aí a gente manteve essa drenagem pela papila. Mas realmente é uma pergunta muito difícil de responder, né? Eu não sei se a Raquel tem alguma coisa para falar a mais, fica bem à vontade. Pessoal, Pode vocês estão falar, escutando? Tamo. A ideia inicial, Rodrigo, era isolar o ducto pancreático, né, da coleção, tentar não manter nenhum tipo de contato do ducto com a coleção. Mas eu concordo com o seu questionamento. Acho que pensando agora, poderia ser possível deixar somente a drenagem para o estômago. O fato é que a gente sabia que, embora tenha sido um novo caso de pancreatite, a gente sabia que o ducto estava realmente rompido, né? E a drenagem gástrica tinha que ser mantida. Mas, pensando agora, eu poderia ter deixado somente a drenagem gástrica, mesmo que seja, mesmo que transpapilar, ou então com a prótese na, na, na luz do cisto, né? Mas eu ainda acho que deixar a prótese transducto foi uma boa escolha, porque como ela já tinha essa coleção que já se mantinha 10 anos, mesmo que uma coleção pequena, de 2 centímetros, que ela já tinha sido avisada até pelo endoscopista, oh, se um dia pode dar algum problema, enfim. E eu tinha a prova imaginológica aí da CPRE que o ducto estava aberto, eu acho que deixar a prótese, pelo menos através do ducto, foi uma boa escolha. A vesícula com microcálculos continua lá? Continua. Então, aí O a cirurgião drenagem da papila não é importante? O cirurgião tá morrendo de medo de operar essa senhorinha. Então, não, mas a persistência da drenagem pela papila não é importante por conta disso? É pergunta de patologista. Não, você tem razão. Você Tem pensou razão, numa coisa que eu nem tinha pensado. Foi feita a papilotomia dessa paciente só. Você fez só a septotomia, né, João? Você só fez a septotomia, você não fez a papilotomia. Eu fiz aquela papilotomia transeptal, que corta o pancreático e o... Septotomia pancreática, só isso. Você não fez só isso. Mas eu acho que não valeria fiz drenagem, então... não passei Eu acho que tinha que abrir o esfíncter biliar, ao menos. Eu também acho. Também acho que tem que abrir. A gente já tinha até discutido isso, né, João? Acho que tem que abrir a papila do colédoco, porque senão ela pode fazer outro episódio de pancreatite. E aí, o cirurgião, se não quiser mais operar, não opera. Então, pronto, aí acabou. A gente faz muito isso em alguns idosos, né? Que o risco cirúrgico é muito alto para alguns cirurgiões, a gente acaba abrindo a papila e deixa lá bem separadinho o esfíncter, o canal biliar do canal pancreático, para evitar uma nova pancreatite. Em geral, dá certo. É isso aí. Mais algum comentário, Rodrigo? Doutor Celso. Oi, gente. Tudo Oi, bem? Jerusa. Tudo. Na verdade, eu queria só fazer uma pergunta, não é questionando nada. Assim, essa paciente entrou com quadro só de... Pelo que eu vi, eu perdi um pouquinho, porque foi o momento que eu estava no elevador. Mas, pelo que eu entendi, ela entrou com quadro de dor abdominal. E a minha pergunta é assim, depois evoluiu, ela teve um procedimento e depois evoluiu com quadro de sepsis. Esse quadro infeccioso, muito provavelmente foi pela manipulação, ou vocês acham que essa paciente ela poderia ter a oportunidade de um tratamento expectante? Eu queria só saber mesmo de conduta, assim, para questão de conduta, porque a gente pega vários casos. Não, boa sua pergunta. Essa infecção foi por causa da implantação de uma prótese que não drenou adequadamente, transpapilar. Entendi. E essa oportunidade que o paciente teria de eu chegar e eu tratar clinicamente essa paciente, fazer um tratamento expectante, já que ela tem 80 anos, seria interessante? Alguém concordaria Eu acho que é uma opção, Jerusa. Eu acho que é uma opção.
desde que você tenha as condições bem controladas dessa De paciente, eu teste, acho né? que seria uma opção. Era Agora, essa a minha dúvida em relação a essa desconexão, porque às vezes a gente tem um paciente que é a desconexão ductal, que ele tá com uma imagem que a gente tem vontade de abordar, mas clinicamente ele tá ótimo. Então, assim, a minha questão era essa: eu teria que abordar toda vez, ou realmente é clinicamente que eu acompanho como a gente vem fazendo realmente a dúvida? as indicações, Jerusa, de drenagem, né, das coleções pancreáticas ou peripancreáticas é muito bem estabelecida, né? Se Isso, você tem dor, se você tem exato. obstrução, se você tem icterícia, aí você está autorizado a Isso, drenar. Se a coleção tem mais do que 4 semanas e é maior do que 6 centímetros, também você exatamente. pode drenar. Então, é assim, essa paciente tinha dor. Se a conduta, por exemplo, se o João tivesse optado por fazer Ah, uma drenagem transmural de cara, seria Aham, excelente, seria excelente. isso. Só que Foi o meu nós, pensamento também. só que nós interpretamos como se fosse uma recidiva. Por isso que eu até animei o João a fazer a drenagem transpapilar, Papilar. entendeu? Entendi, entendi. Beleza, entendi. é, Beleza, parabéns pelo caso. alô, Eu João, fiquei com quer uma falar Jerusa? alguma coisa? dúvida. Fica à vontade. Jerusa, Oi, essa João. paciente, ela chegou... Tudo bom? Essa Tudo paciente, ela chegou em bem? janeiro, e a gente só teve nela em fevereiro, mais ou menos no final de Ah, fevereiro. O que que acontece? Ela chegou no hospital, no ambulatório do colega com dor, né? Ele inicialmente tentou a conduta expectante e ela não melhorou. então pronto. Era isso. Mas Só... aí ela... E a dor... isso. Perfeito. Pronto. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário, gente? Doutora, eu Bom, fiquei com uma Só dar o dúvida pa... assim. dar o... Desculpa. pode Não, pode falar. fazer a pergunta. Indo na linha que o doutor Philadelphia bem comentou, então, a minha dúvida é, se você tem uma passagem, ela ainda tem a vesícula ali, né, com microcálculos e tudo. Com essa prótese no ducto pancreático, drenando ele direto, não acabaria com essa chance de pancreatite, já que a prótese está ali ou não? Indefinidamente? Essa é uma excelente pergunta, Jennifer. Na verdade, né, a gente tem como método preventivo descrito na literatura a implantação de prótese no ducto pancreático principal. Então, essa é uma excelente pergunta e eu acho que é um excelente raciocínio, né? Ou seja, a gente pode simplesmente fazer esse tipo de, talvez até deixar de fazer a papilotomia endoscópica. Eu, nesse caso em especial, quando ela já teve 2 episódios, eu adicionaria essa tática para esse tipo de paciente. Mas você falou uma coisa que é realmente importante, ou seja, essa paciente a priori, né, já está prevenida. Como eu não confio muito na prótese dentro do ducto pancreático para prevenir pancreatite aguda, né, eu acho que ela até pode ser um fator causal. Eu acho que eu faria a esfincterotomia do colédoco. Eu não sei se a Raquel concorda comigo, se ela discorda, mas eu faria. Obrigada, Eu doutora. faria também, Celso. Embora a prótese realmente impediria, digamos, uma obstrução, teoricamente, do canal pancreático. Mas eu não sei, eu não ficaria feliz um paciente com cálculo e vesícula e deixar o esfíncter fechadinho ali, já que não vamos tirar essa vesícula, até porque ela pode fazer uma obstrução da via biliar. Então, eu pensaria em fazer esfincterotomia biliar em todo caso nessa paciente. Perfeito. Algum comentário mais, gente? Somente parabenizar o João, lindo caso, a imagem bem bacana e o sucesso que você teve no cateterismo lá até o final, onde tinha a coleção, muito, muito bacana, viu? Parabéns, João. Perfeito. Eu também quero parabenizar o João pelo caso, acho que é um caso fantástico, né? Agora só vou terminar de parabenizar a partir do momento que ele preparar o caso para a gente realmente publicar o caso, né? Porque eu acho que esse é um caso extremamente interessante
e que a comunidade científica tem que ter noção daquilo que a gente está fazendo, né? Eu acho que isso é muito importante. Um caso de tratamento avançado, né? De endoscopia extrema da glândula pancreática, né? Da endoscopia pancreática. Legal, professor. Vai ser publicado, sim. Bom, gente, então é isso. Eu desejo a vocês uma boa semana. Lembrando que todas as aulas a gente está colocando no canal, né? Então, depois eu passo o link para vocês. Eu vou colocar da semana retrasada e também dessa semana. O pessoal da CUC vai mandar para a gente, né? Da Etamocino. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e até a semana que vem. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau.